Crônica, né? Crônica de uma morte anunciada, a demissão do Wagner Mancini pelo Ceará. Não é isso? Este vídeo, portanto, é para vocês, torcedores e torcedoras do Ceará. Vamos comentar um pouco sobre isso aqui. O Ceará precisa de um técnico. Que tipo de técnico o vovô precisa para tocar esta difícil Série B, gente, de 2024? Vamos lá, né? Antes disso... Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou, tá pago. Gente, eu até dou risada, né? Porque tem uma amiga que aposta muito dinheiro, é maluca, apostou muita coisa e ganhou um dinheirão na PagBet. E ela recebeu na hora. Fez o pedido de saque, caiu na hora. E aí ela sentiu que a casa de aposta chamada PagBet é diferente das outras, né? E é. Toda voltada para você, consumidor, né? Para respeitar você como consumidor, cadastro simples, rápido. Você pode depositar e sacar via Pix, o que favorece também a velocidade do saque, né? Tudo para facilitar a sua vida. Além disso, o atendimento é humanizado durante 24 horas por dia. Você não tem isso em nenhuma outra casa de aposta. Então, se você realmente gosta de fazer uma aposta esportiva, considere se cadastrar na PagBet utilizando o link que está no comentário fixado deste vídeo. Meu palpite, cadastre-se, coloque R$1. Não falaram que é R$1? Sinta a atmosfera. Veja se você curte. Se você não curte, pega o seu dinheiro de volta, porque ele cai na sua conta, mesmo antes de você fazer a primeira aposta. Não é isso que acontece em alguns lugares. Mas eu tenho para mim que você vai curtir demais. Você vai gostar. Bastante. Tá? Então, considere isso aí. Pense nisso aí. PagBet, acertou, tá pago. Clique aqui no comentário fixado. Beleza? Fechando parênteses, falando então sobre a questão do Wagner Mancini. Há muito tempo que, na verdade, era para que o Mancini saísse do Ceará. Mas é impressionante como dirigentes erram, e não somente do vovô, aqui no Brasil, no geral. Como se iludem, inclusive. Mas, na verdade, quando a equipe, no final da temporada, já era para a equipe demitir o Mancini. Não era para ficar com o Mancini. Ficou. Aí, na verdade, acabou tendo ali uma situação favorável no campeonato estadual, né? De certa forma. Mas o problema é que o desempenho sempre alertava, né? Que as coisas poderiam não funcionar. E o desempenho realmente não estava funcionando. É claro que vocês, torcedores, acham que o problema pode ser os jogadores, que o problema pode estar na qualidade do elenco. Eu discordo brutalmente de vocês. Brutalmente. Tá? Por quê? Porque a equipe do Ceará não tem um elenco pior do que o do Operário. Sabe? Não tem. Não tem um elenco abaixo de outros elencos da série B, que estão um pouco mais à frente. Não dá, gente. Não, veja, não é o problema da qualidade. Claro que, se preciso for, tem que contratar outros jogadores. Tem que, apesar de que não tem dinheiro. É claro que também contratou alguns jogadores um tanto quanto questionáveis aí. Mas ainda assim, o elenco tem muita qualidade para a equipe estar na posição que está no campeonato. Não dá para aceitar, gente. Meio de tabela para baixo não dá. Pode até ser ultrapassado pelo Botafogo de São Paulo, né? Que está com um jogo a menos, né? Então não dá. A gente teve ali, dentro de casa, a equipe, sabe, mesmo a equipe também foi eliminada da Copa do Brasil, deixando claro também, né? Foi eliminada da Copa do Brasil, a equipe sofreu ali quando venceu, a equipe sofreu demais quando jogou fora de casa. A equipe é confusa, era muito confusa. Você tinha dificuldade para determinar qual era o esquema tático da equipe do Ceará. Era muito complicado determinar. Um técnico com uma percepção sobre o jogo, uma leitura do jogo muito ineficiente, muito abaixo do esperado, muito aquém da necessidade da equipe, né? Então a gente viu ali a equipe lutando aí para... Gente, e é o pior, na verdade, assim, quem é que vem pela frente agora, né? Eu estou pensando aqui, porque já me soou o nome aqui agora, chegou para mim aqui agora, estou conversando com você, chegou para mim aqui o nome, que é inacreditável. Eu não quero acreditar nisso aqui. Não dá. Não tem cabimento. Acordem, pelo amor de Deus. Acordem. Tá? Qual é o problema
dessa equipe? O problema dessa equipe é que ela tem um investimento, né, que é maior, né, do que o investimento de outras equipes, claramente, né? Outras equipes da série B, né? Todo mundo sabe disso, não é surpresa. Então, o que acontece é que o Ceará, quando for jogar contra essas equipes da série B, né, o Ceará precisa, na verdade, né, jogar de uma maneira que a equipe consiga ser protagonista nos jogos, né? A equipe não pode jogar, por exemplo, com uma equipe do vamos lá, mesmo do Vila, né, que é uma equipe interessante, a Ponte Preta, né, que derrotou o Ceará recentemente, né, não pode jogar contra essas equipes querendo ter, na verdade, um jogo especulativo. Tem claramente que desejar, né, ter um jogo mais propositivo, digamos assim, né? Por quê? Porque tem elenco para isso. Se você olhar para o elenco, você vai discordar dos nomes, mas aí você tem que entender que você não está olhando para o elenco dos outros. Você está olhando apenas para o elenco do Ceará. Você acha que o elenco é ruim, mas você não sabe qual é a qualidade do elenco dos outros, porque você só acompanha o Ceará em geral. Não é isso? Então, veja, tirando o Santos, o Curitiba e o Sport, né, ali por pouco, muito pouco, o Ceará é o quarto orçamento da Série B. À frente do América, né, à frente de Goiás, de Avaí, do Guarani, e assim por diante. Não pode jogar contra o Mirassol, não pode jogar contra mesmo o CRB, né, que eliminou a equipe da Copa do Brasil. Para você ter ideia, o Ceará tem mais do que o dobro de orçamento do que o CRB. É absurdo. Então, é claro que está no funcionamento da equipe o problema, e não só na qualidade do elenco. Então, quando a equipe for jogar contra a maior parte das equipes aí da Série B, tem que ter uma atitude propositiva. Não pode jogar especulando ou muito defensivamente contra essas equipes. Ok? Agora, ao mesmo tempo, tem que saber fazer isso daí. O que a gente via com o Mancini é que a equipe, ela tentava ter a posse de bola, o controle do jogo, mas ela não sabia como fazer. Porque o Mancini não é um técnico que tem cujo esquema tático prioriza o defensivo e tampouco o ofensivo. Ninguém sabe o que é aquilo. Ninguém sabe. Realmente é confusão em movimento, em processo. E é claro que o Ceará precisa ter um técnico que tem uma identidade com o jogo muito mais profunda, seja um jogo defensivo, seja um jogo ofensivo. Agora, tem que ser um técnico que, ainda que não seja aquele técnico para determinar que a equipe tem que ter muito mais posse de bola, mas que, sabe, que pelo menos, quando a equipe chegar no campo de ataque, saiba fazer um trabalho com a posse de bola. Isso não estava acontecendo. Não justifica, jogando fora de casa ou dentro de casa, que a equipe jogue, né, ou defensivamente, ou que quando tenha superioridade, tenha posse de bola e atue no terço final, na maior parte do tempo, que a equipe jogue com a bunda molice de sempre. Com aquela bunda molice que é premiada pela incapacidade do técnico de projetar um jogo ofensivo. Então, muita coisa está no técnico. Não é tudo, mas muita coisa está no técnico. É claro que é necessário cobrar os jogadores, né? Agora, também cobrar jogadores significa o seguinte: tá tudo muito bem? Eu não estou aqui acusando, eu estou perguntando, tá tudo muito bem? Os salários estão totalmente em dia? Porque aí fica muito mais fácil cobrar. Porque quando isso não acontece, a cobrança pode gerar até um efeito negativo. Então tem que acertar esse ponto também. Afinal de contas, o Ceará é o Ceará, gente. É um clube muito grande, vai ficar muito tempo na segunda divisão, não tem cabimento. Então a questão é, que tipo de técnico eu tenho que pegar no mercado? Eu tenho que buscar um tipo de técnico diferente, que projete um jogo muito mais propositivo, seja ele aqui da América do Sul, um técnico de Portugal, né? Aqui no Brasil é difícil. É muito difícil nós encontrarmos um técnico com essas características. Não tem. Neste momento não tem. Tá? Então a equipe precisa, na verdade, considerar essas questões. Tem algum problema para ser resolvido aí no institucional que esteja atrapalhando? Isso precisa ser considerado. Além disso, a questão do técnico, né, precisa ser muito bem pensada. Que tipo de técnico? Porque houve um erro enorme em manter o Mancini. Outro, demorar para demiti-lo. Um outro erro ainda maior seria contratar um outro técnico tão bunda mole e incompetente
como o Mancini. Tá bom, meus amigos? É isso.